Então, pessoal, dando seguimento ao assunto de geopolítica no nosso canal, eu quero falar hoje sobre um tema muito importante que também serve para explicar como que a gente chegou até aqui, como que o Brasil, o mundo tem esses problemas gravíssimos, seríssimos, e tudo tem a ver, gente, na formação da mente das pessoas. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre a geopolítica do psicopata, como que o Estado está por detrás da situação caótica que o mundo está vivendo hoje, certo? E fique até o final do vídeo que eu vou trazer uma explicação bem interessante para você entender o que está acontecendo de fato nesse mundo de hoje e por que as pessoas dão, vamos dizer, pistas erradas sobre a explicação dos porquê das coisas, né? Vamos dizer assim, o porquê das coisas, né? Que os especialistas trazem a explicação, só que é uma grande furada, né? Bom, então eu quero começar falando aqui, eu vou falar sobre dois conceitos muito interessantes, certo? Que hoje, um é um conceito antigo da filosofia grega e o outro é um conceito moderno, né? O principal conceito, esse primeiro conceito, é a caverna do Platão, que todo mundo já ouviu falar. A ideia da caverna do Platão é o seguinte: o Platão criou esse arquétipo, vamos dizer assim, para demonstrar que como que funciona o processo do conhecimento, certo? Que a caverna seria a caixinha de acesso à informação que uma pessoa tem. Na história da caverna, as pessoas só têm aquela informação que passa na parede, né? Ou seja, ele está delimitando o acesso ao conhecimento. Aí, quando a pessoa sai da caverna, ela consegue ver que a coisa é muito maior, entende? Esse é o principal, eu amo dessa ideia da caverna do Platão, e o motivo por que o Platão criou foi exatamente para mostrar isso. As pessoas questionam novas ideias, elas questionam novos conceitos, novas informações, justamente porque ela está na caverna, certo? Eu não estou dizendo que não pode discordar ou duvidar de uma informação, isso é mais do que normal, não é mesmo? Mas existem coisas que, depois de que comprovadas a longo prazo, e eu acho que a história é uma das coisas que mais comprova, existem coisas que comprovadas depois de muito tempo que, de fato, a pessoa não aceitar aquilo ali já não é mais apenas discordância ou crítica ou dúvida, mas ignorância sim, certo? Então, eu acho que o mito da caverna do Platão, ele ajuda a gente a entender a formação de uma pessoa que é psicopata, né, porque muita gente, fala de forma errônea que o psicopata é uma pessoa maluca. Não é, gente, não é. O psicopata é uma pessoa que se convenceu de que o mundo é só aquilo, ou seja, que o mundo é só a caverna do Platão, né, é só aquela alegoria de sociedade controlada. O psicopata, ele se convenceu de que tudo é controlado mesmo, e de que tudo tem um limite sim, e que aquele limite ali representa a totalidade de tudo. E, por ele estar convencido disso, ele pode agir de forma, vamos dizer assim, errônea, de forma equivocada em relação aos outros, porque ele se sente protegido, e muitas vezes isso dá certo mesmo. A gente vê que isso dá certo mesmo, ele consegue tirar proveito dessa ideia. Bom, se a gente parar para pensar, as leis são uma espécie de caverna do Platão, onde o psicopata, quando ele conhece a lei, ele pode usar a lei contra o resto da população, né. Outro conceito muito interessante que é mais moderno e tem a ver com a caverna do Platão é a famosa síndrome Dunning-Kruger. A síndrome Dunning-Kruger, ela fala sobre o processo do conhecimento, certo? E que eh, a maioria das pessoas, eu diria assim, não consegue superar a fase das próprias convicções, certo? Então, a pessoa tem certeza de uma coisa, né? E geralmente, quando a pessoa vamos dizer assim, é normal, entre aspas, ela consegue aceitar que aquela, ideia que ela está repetindo está dando errado, certo?
e aí ela começa a mudar, começa a buscar uma explicação. Aliás, isso é um fenômeno normal, né, todo mundo tem certeza de alguma coisa, até que prova o contrário, né. Só que aí é que está a questão, o psicopata, ele tem essa capacidade ardilosa de não enxergar, de não ver o outro lado da coisa, né, por causa que o Dunning-Kruger seria isso, a pessoa bate, bate na mesma coisa, alguém fala: "Ó, tá errado, isso aí não tá funcionando, tem que funcionar assim, a coisa funciona de tal jeito, no tal sentido, você tem que mudar o sentido da coisa". E aí a pessoa tenta, tenta, chega uma hora ela desiste, ela se convence de que ela estava errado, certo? Então o psicopata ele consegue articular isso, para si, né, ou seja, ele consegue fazer com que tudo continue sendo do jeito que ele quer, né, ou seja, um ignorante convicto, né, ele não consegue desenvolver a capacidade de enxergar o outro lado das coisas, certo? Se a lei diz tal coisa, ele vai seguir aquilo ali de forma, digamos assim, ortodoxa, né, nas palavras, digamos, ou da forma como que a interpretação teve poder sobre os outros. Eu estou trazendo aqui uma explicação informal, certo? Aqui sem muita trazer muito bibliografia, porque senão o vídeo realmente ia ficar muito chato, né, e muito técnico, mas eu não quero isso, eu só estou trazendo esse conceito, aliás, você deve depois pesquisar na internet, né, o ChatGPT para saber melhor sobre esses conceitos que eu estou trazendo aqui, tanto da caverna quanto do Dunning-Kruger. Então, baseado nisso que eu falei até agora, a gente tem que pensar o seguinte: como que esse perfil é criado, certo? Porque algumas pessoas talvez tenham uma tendência natural de já nascer com isso, né, ter esse problema da psicopatia, né. Mas não é bem assim que a coisa funciona e que faz o mundo funcionar, porque um psicopata que já nasce com o problema da psicopatia, ele vai ser a minoria. Ele não é a maioria dos psicopatas, né. Então, a gente pensa assim, o psicopata é um cara que entendeu como é que funciona o limite das regras, até onde que a coisa vai, até onde que se decide a favor de tal coisa ou contra tal coisa. E aí ele pega isso, esse sistema, digamos, de regras, que é a própria sociedade, as leis, a Constituição e tudo mais, e usa a favor dele. Então, por exemplo, se ele sabe que pegar e dar um tiro numa pessoa pode fazer com que ele não vá para a cadeia, ele vai dar o tiro. Por exemplo, se ele sabe que, roubar tal coisa, "x" coisa, não vai dar tanto problema para ele, ele vai e ele rouba, né. E aí eu pergunto para vocês, aonde que é produzido esse tipo de pessoa? Eu trago a resposta aqui, é justamente na escola pública. A escola pública as pessoas não sabem, mas a escola foi criada para ser um ambiente de teste social, certo? A escola não é o ambiente do conhecimento, da ciência, como eles falam por aí, certo? O pessoal da esquerda adora arrotar isso aí dizendo que a escola representa a ciência e o conhecimento, não é verdade. O conhecimento está no livro. Os livros que os professores leem e explicam entre aspas na escola, certo? Então, o conhecimento está no livro. A gente precisa treinar uma sociedade leitora. Nós precisamos treinar uma sociedade que consiga interpretar o texto, certo? Aí sim nós vamos ter conhecimento de verdade, nós vamos ter pessoas formadas de verdade, pessoas que conseguem ler, entender, interpretar tudo, né? Porque eu vejo aí que tem gente formada em Harvard aí e que virou até deputado, que é um analfabeto funcional, né? São pessoas que se formam, usam a técnica da memorização, o cara consegue memorizar um monte de coisa e ele vai para Harvard, meu amigo. Pensa que não. O cara se torna um mestre ainda, ele consegue memorizar as respostas e ele vai para Harvard, só que ele não entende nada daquilo que ele estudou, ele não entende o impacto daquilo, ou seja, ele é um robô, né, repetidor, memorizador. E ele consegue, de fato, se formar nas melhores universidades do mundo, mas não quer dizer que aquela pessoa ali tem uma formação de verdade, certo? Então, voltando ao assunto da escola pública, aquilo ali é um tubo de ensaio, né, aquilo ali é um ambiente controlado, por quê? Eles estão testando, quais são as reações, que as pessoas têm quando elas são colocadas
quando elas são colocadas num grupo. E a gente sabe, gente, que todo grupo é uma tentativa de reduzir o indivíduo, certo? E eu não estou dizendo que o grupo não tem relevância, só que todo grupo é uma tentativa de reduzir o indivíduo, certo? Então, a ideia, o balão de ensaio da escola pública é colocar as crianças num ambiente onde elas vão ser ensinadas, né, e ela é escola pública do estado, elas vão ser ensinadas, né, elas vão ser ensinadas a se comportar de acordo com o que o estado considera sendo a sociedade correta que o estado quer, certo? E isso aqui não é coisa assim ANCAP, nem nada disso, isso é o fato, certo? Ali é um adestramento, certo? Ali é um adestramento, ali eles querem criar pessoas que pensam e seguem de acordo com o estado. E o que isso tem a ver com o psicopata? Tem tudo a ver, por causa que na escola está sendo ensinado o que ser é bom, o que ser, né, é ruim, o que escolher para si é bom, o que escolher para si é ruim. Ou seja, não é o conhecimento o foco da escola. O objetivo é a produção de pessoas em massa que irão responder aos estímulos corretos. Entende? Como um boneco de ventríloco, como uma máquina a vapor, entende? Que aperta um botão, né? Aquelas máquinas de desenho animados antigos, né? Que ele aperta um botão e aquela máquina mexe assim, e automaticamente ele cumpre, né, o requisito, a tarefa, ele faz exatamente aquilo que foi determinado de forma robótica. Ou seja, é um laboratório, um experimento social, a escola. De certa forma, ela ensina a todo mundo pensar como se fosse um advogado, né? Saber quais são os limites do que se pode fazer e até onde pode se explorar para tirar vantagem. Ou seja, se você entender como é que a coisa funciona, você pode tirar vantagem do sistema, né? E aí a gente vê também, por exemplo, as escolas do Brasil são as mais violentas do mundo, viu? Não se engane, que é quebra-pau todo dia nas escolas aí, é cadeira voando, é tudo mais, porque as crianças são colocadas num ambiente de pressão, como se fosse uma empresa mesmo. E eu não sei se você já percebeu, mas a escola realmente é uma preparação, é um arquétipo do mundo da vida empresarial, do adulto trabalhando nas empresas, nos grupos. Ou seja, aquilo ali é uma forma, aquilo ali é a preparação para que a criança no futuro continue num ambiente muito parecido. Ela vai crescer naquele ambiente escolar e depois ela vai para uma empresa que vai ser o arquétipo, a continuação, certo? Daquela vida, só que agora numa empresa, respondendo a um chefe. Então tudo isso foi muito bem pensado, gente. Não pensem vocês que isso aí caiu do céu na cabeça de alguém. Não, isso aí foi muito bem pensado, certo? Para doutrinar, adestrar trabalhadores. E continua até hoje esse absurdo, em 2025, né, que se esconde atrás de um monte de discursos de amor e de empatia e tudo mais, quando na verdade isso é uma coisa antiga, cruel do século XX, do século XIX, que é um risco para muitas nações, para o desenvolvimento. Aliás, interessa a muitos bandidos, né, não é mesmo? Interessa a muitos bandidos isso aí, a continuação desse sistema. Então as crianças são colocadas dentro de um ambiente que é uma panela de pressão social, certo? Ali a criança sabe, né, porque existe uma coisa que se chama mensagem subliminar. A mensagem subliminar, ela tem mais força do que a própria mensagem propriamente dita, né, de forma bem clara, né. A mensagem da escola, o que que é? Conhecimento, você vai se formar, você vai estudar, você vai, depois, ter uma profissão. Esse é o discurso aberto, oficial. Só que na verdade não é bem isso. A mensagem subliminar que está ali é obediência, né, ao Estado, obediência aos pais, né, e essa obediência tem a ver com notas altas, ou seja, é uma panela de pressão que exige da criança que ela tire nota alta, exige da criança que ela se relacione com todo mundo,
e com os professores, e que ela puxa o saco do professor esquerdista, né, que são débeis mentais, né, que tá já criado, o professor esquerdista é o doente mental criado na escola, né. Então a gente vê esse processo de produção em massa de pessoas que são obrigadas a pensar igual e elas precisam se adequar ao sistema do Estado, certo? Porque as empresas já a gente já sabe que são parceiros do Estado, né, porque tiram vantagens dessa situação. Pessoas que se desenvolvem até os mesmos, trejeitos, né, é uma coisa curiosa, né, os mesmos tique nervoso, as pessoas, hã, se torna uma cópia, um modelo, aceitável, certo? Um modelo aceitável para ascender socialmente nessa sociedade controlada que já tem esses traços da psicopatia, certo? Já tem esse traço da psicopatia e a escola é a principal prova de que existe um controle na criação, na multiplicação de pessoas com esse perfil. Essas pessoas depois vão ser os psicopatas do mundo. Elas estão sendo formadas ali na escola, certo? Por um professor que já desenvolveu característica de um psicopata, certo? Porque ele serve ao sistema, ele já está com a sua cabeça dentro de uma forma quadrada, de uma caixa quadrada, de seguir as regras, os parâmetros do governo, né, do que ele deseja para a sociedade, para o bem da sociedade, e essas crianças estão sendo todas preparadas para isso. E aqueles que não se adequarem, aí você veja bem, a esquerda falando que de invasão escolar, tudo mais, de gente que não quer estudar, isso é tudo uma farsa, uma mentira, porque são pessoas que não quiseram ser inseridos na Matrix. Muitos deles não querem ser inseridos nessa Matrix. Então não é que a pessoa não tem uma capacidade, eles criam essa régua. Ah, a pessoa tirou notas baixas, é porque não conseguiu estudar direito, porque ela porque o ambiente social, não sei o que, é tudo mentira. Na verdade, a própria escola está descartando essas pessoas, igual no filme do Matrix, né. A pessoa que não aceita, se não se adequa ao sistema, ela é ejetada, né. Então a escola pública é a mesma coisa, aqueles que não se adequam e não seguem a aceitam essa pressão, que vai formar um psicopata no futuro de a criança tem que cumprir os requisitos, puxar o saco, tirar nota alta, fazer o que os pais querem, né, nesse ambiente, falso ambiente feliz, legal, né, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é lindo, onde tudo é bonito, né, a falsa alegria, propagandeada pelo Estado, né, todos serão felizes se tudo der certo de acordo com a vontade do Estado, né. Essas crianças no futuro já estão preparadas para ser os piores criminosos, bandidos da sociedade, certo? E a gente vê que muitos chegam na presidência, muitos chegam, no Congresso, muitos chegam, a se tornar CEOs de grandes empresas aí, né, todos eles preparados por esse mesmo mecanismo, né. Claro, eu não estou tirando aqui a culpa das empresas, é óbvio que eles têm culpa, porque eles participam desse sistema, porque como eu já falei em outros vídeos aqui, as empresas, todas as empresas se tornaram comunistas, porque é vantajoso, porque se a empresa quebra, o Estado vai lá e salva. Agora, se uma empresa for uma empresa que não segue os ditames da esquerda, né, que quer colocar o cérebro das crianças dentro de uma forma quadrada, essa empresa aí, não, esse cara aí eu não vou salvar não, ó, esse aí não está de acordo com a nossa sociedade do amor, com o que a gente deseja para o futuro, o que a gente quer para o futuro, né. O futuro onde todos marcham igualzinho, né, ó, que nem robozinhos, aperta o botão, ele faz, ó, né. Os robozinhos da nação que irão servir ao nacionalismo, que irão servir à soberania e não questionarão nunca, né. Outra coisa também a gente precisa entender que isso aqui é uma coisa mais profunda, viu. A gente tem que entender o seguinte, essa ideia de dificuldade das matérias, é difícil entender as matérias da escola, que
as crianças não entendem porque tem que ser uma escola igual da Noruega. Não, na verdade é o seguinte, a forma como é ensinado é para não entender, porque não existe explicação real do que é ensinado na escola. Você já percebeu isso? Isso eu percebi já há muitos anos. Não existe explicação no real do que para que serve aquilo ali, o que é aquilo. Não existe. Entende? É um experimento social, é um laboratório humano, de teste humano, de controle mental, de lavagem cerebral. Eles não estão explicando por que motivo as crianças estão estudando aquilo. Por quê? Porque eles vão entregar para empresários psicopatas que servem ao Estado. Ou seja, é um sistema de formação de psicopata. Vai entregar aquela criança para servir e seguir todas as regras que aquele cara quer, porque ele precisa seguir todas as regras do Estado para receber o dinheirinho do governo, né, os aportes, os benefícios, né, os descontos, né. "Ai, minha empresa quebrou, se lembra que eu sou da esquerda? Se lembra que eu sou aí, companheiro, né, da esquerda". Ele coloca aí dentro dessa esquerda aí, os nacionalistas também são de esquerda, né. "Ai, companheiro", a mesma coisa no tempo do governo militar. "Aí, companheiro aí, ó, aí general aí, ó, nós estamos aqui, ó, formando as crianças igual robozinho para servir ao Estado brasileiro. A nossa empresa está quebrando aqui, tem como dar uma ajudada?" Eles ajudam, né, aí eles ajudam, né, porque é o sistema massificador de lavagem cerebral para servir um Estado criminoso, corrupto e psicopata, formador de psicopatas, né, de pessoas que irão atropelar a sociedade. E depois, ó, a lei está me dizendo que se eu pegar uma arma e der um tiro, eu vou ter 1 ano de cadeia só, então eu vou pegar e dar um tiro, né, quando vê eu nem vou preso. A lei está dizendo que se eu roubar, se, por exemplo, eu roubar, a lei está dizendo, por exemplo, se eu der um tiro, a lei está dizendo, por exemplo, se eu roubar, eu vou ficar só 1 ano preso, então eu não posso roubar. Por que eu não vou roubar? Porque entende? Eu já sei o limite da coisa. O psicopata, ele conhece o limite, porque ele serve estritamente a essa sociedade corrupta, né, essa sociedade criada pelo próprio Estado, que o Estado põe a culpa no capitalismo pelos problemas, né. "Ah, é culpa do capitalismo", tudo mentira. Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, certo? Não deixe de deixar um comentário aqui embaixo, que é extremamente importante, e mais adiante você pode ter certeza que mais adiante eu vou trazer esse conteúdo novamente. Mais adiante eu vou falar mais sobre esse conteúdo que é extremamente importante para a gente entender o que está acontecendo no mundo de hoje, certo? Porque existem essas pessoas que estão no poder do mundo todo, foram criados pelo Estado. Qualquer ditador genocida aí que você conhece, foi criado, foi educado pelo Estado, pela escola pública, não foi pela escola privada, certo? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like também, né? Por que não? E se inscrever se quiser mais assuntos sobre geopolítica. Até mais. Tchau.